Primeira carta de João, capítulo 4, e primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Somente o versículo 18 do capítulo 4 da primeira carta de João diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. No texto de 1 Samuel 17, nós não vamos ler todo o texto, mas no contexto deste texto de 1 Samuel 17, nós encontramos aí registrado a história que Davi vence o gigante Golias. Eu creio que todo mundo conhece em partes ou por inteiro a história do Davizinho que venceu Golias. Foi uma época que a nação de Israel estava no fronte da batalha para guerrear contra os filisteus, e havia aquele clima tenso de medo, de guerra. Mas antes da guerra de fato acontecer, aparece um gigante de 6 côvados de altura, 3 metros, empunhando uma lança de 50 quilos, um escudo também pesado, uma armadura pesada. E ele diz: não vai haver uma guerra entre duas nações, não vamos derramar sangue. Vamos fazer o seguinte: vamos transferir essa guerra para 2 homens. Eu luto pelos filisteus e vocês me dão aí um homem que vai guerrear por Israel. E aquele que vencer, a nação venceu, e os outros serão vencidos, escravizados. Aí o povo de Israel tremeu, temeu, e começou a viver uma situação de humilhação por 40 dias. De manhã e de tarde, o homem desfilava na frente das tropas e dizia: dai-me um homem. Dai-me um homem para guerrear. Esse texto eu quero usá-lo como uma parábola ou como uma história real para nós entendermos o que está dizendo na carta de João. O perfeito amor lança fora todo medo. No contexto do texto, um outro versículo diz: o amor vence o medo. Em nenhum momento você vai encontrar que o amor aniquila o medo, que o amor elimina definitivamente o medo. A primeira coisa que nós precisamos entender para a cura do medo é que o medo não tem cura. Não tem como viver sem medo. Você sabe muito bem o que é ter medo. Você provavelmente já sentiu medo muitas vezes e sentiremos outras. Não tem como se livrar, porque o medo é um sentimento, e é um sentimento humano, e enquanto nós vivermos na nossa humanidade, muitas coisas podem causar medo. E nos dias atuais o medo é crescente. Medo de adoecer, medo de morrer, medo de quebrar, medo de acontecer alguma coisa, medo, um monte de medo que cresce a cada dia. E o texto aparece dizendo que o perfeito amor lança fora todo medo. Ele não aniquila, mas ele lança fora. Ele vence. Então, se o medo não pode ser extirpado, se ele não pode ser aniquilado, mas ele pode ser vencido, ele pode ser dominado. É que coloca o amor como a cura para você lançar fora da sua vida esse sentimento de medo que paralisa. Antes de prosseguir, eu creio que você sabe o que é medo. Talvez não seja tão fácil definir medo, mas nós sabemos o que é medo na prática. A definição de medo é uma perturbação do ânimo por causa de um perigo, real ou iminente, próximo ou distante. Mas toda vez que o seu ânimo ele é perturbado, há uma agitação interna por causa de um perigo, nós sentimos medo. E na Bíblia nós encontramos os grandes homens de Deus passando pela experiência do medo, como Davi passou ao ser desafiado pelo gigante. Mas ele venceu o medo e venceu o gigante. E tem lições aqui para a nossa vida. A primeira dela é saber que o medo não pode ser erradicado. A segunda dela é saber que o medo tem vários estágios, né? Nós aprendemos que o medo tem pelo menos 3 estágios, as 3 fases do medo. O medo racional, que é aquele que te abençoa, porque ele agita o seu interior na proporção do perigo que você corre. Esse é o medo bom, o medo racional. Mas tem o medo também exagerado, que é o medo
desastroso que paralisa, é aquele medo que não faz bem, que consegue às vezes congelar um sentimento, um sonho, uma vida. Desde criança, quando você quer parar uma criança de fazer arte, barulho, conversar, você causa medo nela. Diz que o bichão vem pegar. Diz para ela que tem alguém lá fora e ela para na hora. Talvez depois você passe a vida toda tentando arrancar o medo dela e não consiga mais. Você plantou ele lá dentro. No momento, quando ela não sabia o que era medo, você provocou o medo, você exagerou. Disse para ela que ela pode ser tragada, que ela pode ser vencida, que ela pode ser machucada, roubada. E ela acreditou nessa mensagem, o medo se alojou e agora isso fica exagerado. E você falou para ela que tem perigo no escuro e depois de adulto você fica a vida inteira falando que o escuro não faz mal para ninguém, mas ela tem medo de escuro. Acabou. E a última fase é o medo fóbico, né? Aquele que a pessoa, ele é irracional. A pessoa tem medo de algo imaginário, irreal, que não existe, mas que também congela e paralisa a vida. Então o medo, ele é uma perturbação do ânimo. Não tem como viver sem ele. E como ele é crescente nos dias em que vivemos, eu creio que é oportuno nós aprendermos com o texto e com o que diz em 1 João 4,18, que o perfeito amor vence o medo. Não aniquila, mas vence-o. Ele pode ser vencido, ele pode ser dominado, ele pode ser lançado para fora. O perfeito amor lança fora todo medo. O que será isso? Se o medo frustra, o amor realiza. Se o medo escraviza, o amor liberta. O amor, ele faz tudo ao contrário do medo. O medo é paralisador, ele é real, ele é forte, mas a ação libertadora do amor também é real, é poderosa, forte, e ela é libertadora e não escravizadora. Davi, no momento difícil do seu ministério, no início dele, né? Na sua vida de ministerial, de realizações como usado por Deus, a batalha não era dele, ele não tinha nada com a batalha, ele foi lá para levar comida para os seus irmãos. Chegou lá, ele ficou sabendo, todo mundo tremendo, com medo, de um pavor, a hora do gigante, aquela situação humilhante que afrontava a nação. E ele se inteirou do caso e falaram para ele, olha, tem um gigante, ninguém pode vencê-lo. E Israel está passando por um período de humilhação. Aqui, queridos, eu quero convidá-los para uma reflexão. Davi, a batalha não era pessoal dele. De repente ela se tornou dele. O negócio não era com ele. Ele poderia ter um medo por extensão. Por exemplo, o medo veio depois da queda, depois do pecado. Antes do pecado, o homem não tinha medo, porque ele não tinha nenhum problema. Ele se nutria da presença de Deus, da bênção de Deus. Ele não adoecia, ele não perdia, ele não morria, ele não tinha medo. Depois da queda, apareceu Adão falando pela primeira vez, eu tive medo e me escondi. Aí Deus falou, por que você teve medo? Você comeu do fruto da árvore que eu falei que não podia comer? Foi a pergunta de Deus, por que você teve medo? Você não era para ter medo. Por que esse sentimento de medo alojou-se no seu coração? O medo vem de lá, tem a sua origem. Do mesmo jeito que Deus amava o homem, ele vivia sem medo, e toda manifestação de amor, todo tipo de amor tem a sua origem em Deus, também todo sentimento de medo tem a sua origem na queda. Como somos descendentes da queda, nascemos já com o pecado original na nossa vida, então o medo já está alojado dentro de nós, é só aguçá-lo, é só alimentá-lo, ele já está lá. O problema do medo, ele fica mais intenso quando a batalha se torna pessoal, e depois da queda o medo já está alojado em todo o indivíduo, mas de repente no decorrer da vida, você percebe que o gigante ficou algo pessoal, agora o negócio é com você. Nós temos medo de um monte de coisa que pode acontecer com a humanidade toda. Mas tem confrontos que ele se torna pessoal. Talvez você pense assim, pastor, eu tenho certeza que eu não vou ter que enfrentar nenhum gigante de 3 metros com uma lança de 50 quilos na mão durante toda a minha existência. Eu posso dizer amém, é verdade. Mas tem gigante mais terrível do que esse.
Tem o gigante da droga, tem o gigante da enfermidade, tem o gigante do desemprego, tem o gigante da desestrutura familiar, os gigantes de natureza natural, espiritual. É aquele confronto que você está diante de 3 situações. Se você vencer, você vai ser alegre, feliz e vai experimentar uma vitória. Se você perder, você vai experimentar derrota, perda e tristeza. E se você fugir, humilhação. O problema era da nação. Mas de repente Davi se viu no meio da batalha e agora o problema era dele. Eu sei que a droga é um gigante que assusta todo mundo, mas ela assusta muito mais quem tem o gigante diante dele. Fala, agora o problema é meu pai, é minha mãe, é meu filho, é meu irmão, é minha família. O problema da saúde assusta todo mundo, mas ele fica pessoal e fica horrível quando é na sua pele, quando agora o problema de saúde é seu. Ou de alguém muito próximo de você. O problema do desemprego é um problema mundial, mas quando o desemprego bate na sua porta, agora está na família, ele está comprometendo a renda familiar. O problema da empresa, na vida do empresário, é quando a batalha se torna pessoal, seja qual for a sua natureza. Agora o gigante é um problema seu. Agora o medo é uma perturbação do seu ânimo. O medo deixou de ser um problema genérico, um problema universal. Agora é um problema seu. Agora você tem que guerrear a sua guerra. Ou você vai ter a sua vitória, ou a sua derrota, ou a sua fuga. Vitória, liberdade, alegria e vida. Derrota, escravidão e lamentos. Fuga, vergonha, fraqueza, humilhação. Israel tinha que encarar a guerra e vencer e cantar louvores a Deus. Ou encarar a guerra e perder e ser humilhado, ou então não encarar a guerra e viver uma afronta para o resto da sua vida. Os 3 caminhos são assustadores. A batalha se tornou pessoal. O texto de 9 a 10 diz que a batalha ficou pessoal. Você que está com a Bíblia aberta em 1 Samuel 17, diz assim... Versículo 9. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, hoje eu afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. É quando o problema se torna pessoal e você olha para ele e aparentemente ele é muito maior que você. Numa olhadela você olha para o gigante e diz, não posso vencê-lo. Não quero fugir e não quero perder. Não posso vencer, não quero fugir, não quero perder. Numa olhadela para o homem não tinha ninguém. Aliás, o homem nem filisteu era, ele era um alugado. Ele era um contratado para guerrear pelos filisteus. Não tem filisteu gigante. Ele era conhecido como um varão de fama. Eles se alugavam para guerrear para uma determinada nação. E ele abraçou a causa dos filisteus e falou, hoje eu afronto Israel. Quando chega neste momento que a batalha se torna pessoal, nós temos aqui lições importantes. Versículo 16 diz assim, chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Todos os dias tinha a hora do gigante. Para quem sofre de insônia, sabe qual é a hora do gigante? A hora de dormir. Ali é a hora do gigante. Está lá, enorme. Dizendo, você não vai dormir. Para quem está desempregado, sabe qual é a hora do gigante? A hora que ele teria que levantar todo dia cedo para ir trabalhar. Não tem trabalho. Para quem tem um problema de saúde, é quando ele precisa da sua saúde, é a hora do gigante. Para quem tem um problema de qualquer natureza, chega a hora que você precisa da sua vitória, e está lá o gigante na hora dele, forte, cruel, apavorante, mercenário, sem misericórdia, confiante e soberbo, dizendo, eu afronto. Quem é que pode me vencer? Se eu tenho um problema nas pernas, a hora do gigante é a hora que eu tenho que pôr o pé no chão. Se você tem um problema de relacionamento, a hora do gigante é quando você tem que se relacionar. Se você tem um problema qualquer, em qualquer área,
A hora do gigante é aquela hora que ele aparece na sua vida dizendo: estou aqui. Te atormentando, te atropelando, dizendo: você vai ser derrotado e vai me servir. Se vocês me vencerem, seremos vossos servos. Se eu vencê-lo, vocês nos servirão. Era a hora do gigante. E no texto diz que Davi, ao tomar conhecimento disso, ele resolveu encarar o seu medo. Tenho certeza que Davi, conhecendo Davi, através da sua biografia em toda a Bíblia, Davi não era nenhum masoquista e nenhum kamikaze. Mas ele viu aquela afronta de um ponto de vista que nenhum outro guerreiro em Israel tinha conseguido olhar. Ele olhou aquele homem. Nas palavras de Davi nós encontramos a motivação deste vencedor. Ele disse assim: quem é este incircunciso? Quem ele pensa que ele é para afrontar a nação de Deus? Quem ele pensa que ele é para afrontar o exército do Deus vivo? Quem ele pensa que ele é para afrontar o povo de Deus? Eu vou guerrear com ele. Por quê? Porque Deus já me livrou de um urso, Deus já me livrou de um leão, e agora o mesmo Deus que me livrou de batalhas que eu não tinha condições de vencer com as minhas forças, também me livrará da mão deste incircunciso filisteu. Não sei se você já entendeu, mas o que Davi quis dizer com a sua fala, a motivação dele, o que motivou ele a entrar na batalha, não foi querer ser um herói aclamado, ou receber as recompensas de Saul, nada disso. Ele viu a guerra dele do ponto de vista de Deus. Ele falou: eu e Deus estamos neste negócio. Eu vivo para Deus, eu sou amado de Deus, Deus me ama. Tudo que me acontecer de mal fere o coração de Deus, e tudo aquilo que afrontar a Deus fere o meu coração. Quem é ele para falar isso de Deus? Será que ele não está sabendo que essa nação é a nação de Deus? Será que ele não está sabendo que esse exército é o exército de Deus? Será que ele não sabe que é o povo de Deus? A diferença de Davi dos demais guerreiros é que os demais guerreiros, eles olhavam para o inimigo, para o gigante, com os olhos dele. Aí o gigante ficava enorme. Davi olhou para o gigante com os olhos de Deus. Aí o gigante ficou pequeno. Aí o gigante ficou insignificante. Davi não se viu em nenhum momento afrontado. Ele percebeu que Deus estava sendo afrontado. Que o exército de Deus, que a causa de Deus, que o nome de Deus estava sendo ultrajado, pisado, humilhado, zombado na fala daquele homem. E que aquele homem não podia fazer aquilo com um ou com o povo de Deus. Nem com um de Deus e nem com ninguém de Deus. Podia fazer isso com quem ele quisesse, menos com alguém de Deus. Essa foi a motivação. Ele estava dizendo: eu e Deus, nós estamos na mesma guerra. Ele não tinha dúvida de que ele era um amado de Deus, e ele não tinha dúvida que ele amava a Deus. Qualquer coisa que o ferisse, feria o coração de Deus, e qualquer coisa que atingisse a Deus, atingia o seu coração. Ele ficou indignado com a fala. Enquanto que os outros olhavam para o gigante e media eles com o gigante enorme, eles ficavam pequenos. É mais ou menos assim. Se você olhar para você e para o seu problema, ele cresce. Mas se você olhar para o seu problema e pensando Deus com você para atravessar o problema, ele já não fica tão grande, ele diminui. Porque Deus tudo pode. A motivação deste vencedor foi a forma como ele olhou. Por isso o texto diz: o perfeito amor lança fora todo medo. Quando Deus colocou Adão no Éden, já tinha demônios, já tinha Lúcifer, já tinha queda, já tinha restauração. O mundo já era um mundo perigoso. Já era um mundo assustador. Mas Adão vivia na presença de Deus, ele não tinha medo, ele era amado de Deus, ele era protegido de Deus. Quando ele se viu sem a proteção de Deus, a primeira coisa que ele sentiu foi medo. Ele falou: tive medo e me escondi. Nós vivemos num mundo em que os gigantes crescem. Eles não têm mais 3 metros de altura. Mas muitas vezes é uma enfermidade invisível, é um vírus. O problema é um relacionamento, é um problema que vem da queda, que atinge o mundo todo, e de repente o problema que é apenas um dado internacional, olha, o desemprego cresce X% ao dia.
Isso é um dado que não assusta ninguém a nível de mundo, mas na casa que ele bateu assusta. Olha, muitas pessoas morrem dessa enfermidade todos os dias. É só números. Mas quando essa enfermidade chega num endereço qualquer, ali o gigante assusta. Ali o gigante faz a batalha ficar pessoal. Ali o gigante tem a sua hora todos os dias de falar a sua mensagem assustadora. Dizendo, eu estou aqui. E quem vencer será servo um do outro. Queridos, ainda hoje, nós precisamos olhar o mundo desta forma. É a motivação de um vencedor. Foi a motivação de Davi. Se você olhar para o mundo e se ver sozinho no mundo, o mundo vai te engolir, vai te entregar, vai te congelar, vai te deprimir, vai te paralisar, vai te assustar. Mas se você entender, como disse Deus, que você é um amado de Deus, que você está aqui de passagem, que você não é do mundo como ele do mundo não é, e que você está aqui numa transição muito rápida, e durante os seus dias aqui você tem a proteção de Deus. Se você viver, você é amado de Deus, se você morrer, você é amado de Deus. Este sentimento de olhar a vida do ponto de vista de Deus, ele lança fora todo medo. Porque ainda que o inimigo tenha poder de escravizar o mundo, ele não tem poder de fazer o que ele quer com os de Deus. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Uma coisa é o inimigo armar as suas armadilhas e ciladas contra qualquer pessoa. Outra coisa é ele escolher um eleito de Deus, que tem o seu nome escrito no livro da vida, que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, e que habita nele o Espírito Santo. Quem ele pensa que ele é, disse Davi. Ele armar a sua cilada contra o homem, medir o império das trevas contra um ser humano qualquer, ou contra uma organização humana qualquer, essa organização humana não tem a menor chance. Seja ela do tamanho que for e tenha a idade que tiver. Mas a coisa muda completamente de figura quando ele dirige as suas ciladas para um pequenino de Deus, um Davizinho. Não era nem guerreiro, não estava nas tropas, foi lá levar comida para os seus irmãos. A coisa não pode ser vista do jeito que vocês estão vendo. Não é vocês contra o inimigo. É o povo de Deus. Esse povo aqui, Deus tem compromisso. Esse povo anda por Deus, guerreia por Deus, vive para Deus, morre com Deus. E o que acontece com este povo reflete na imagem de Deus. Quando o povo de Deus perde, Deus chora. Quando o povo de Deus ganha, Deus se alegra. Jesus chorou. Jesus se entristeceu de ver a incredulidade, muitas vezes, baixas nos seus exércitos. Do mesmo jeito que Deus muitas vezes lamentou. Porque o que acontece com o povo de Deus, já diz povo de Deus, reflete em Deus. E o povo de Deus tem que se ver como povo de Deus e entender que a sua motivação é que a partir do momento que você se tornou o povo de Deus, a sua guerra não é só sua. Ela é sua e de Deus, porque ele disse, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Porque eu, Senhor, seu Deus, sou contigo, por onde quer que andares. É uma promessa de Deus no Antigo Testamento, é uma promessa de Deus para a igreja no Novo Testamento, dizendo, eis que eu estou convosco todos os dias. Então, onde o povo de Deus é humilhado, Deus está sendo humilhado. Onde o povo de Deus está sendo encurralado, Deus está sendo encurralado, porque Deus não habita nas paredes, Ele habita através do seu Espírito Santo no nosso coração. E Davi, quando olhou para o tamanho do gigante, olhou para o tamanho de Deus, falou, quem ele pensa que ele é? Com quem ele pensa que ele está guerreando? Será que ele pensa que ele está matando Davi? Ou um servo do Deus Altíssimo? Será que ele pensa que ele está vencendo um exército que ele está acostumado a vencer? Um duelo pessoal que ele está acostumado a vencer? Será que ele tem ideia do que é Deus de Israel, Deus vivo, o povo do Deus vivo, o exército do Deus vivo? Se ele não tem consciência disso, eu vou fazer ele experimentar o que é isso. Ele se voluntariou e disse para o rei que ele ia para a guerra. E para motivar o rei, ele contou a sua experiência do leão, a sua experiência do urso. E você vai ver na continuação, no contexto, que o rei então mandou vestir a armadura. E ele dispensou a armadura. Educadamente, ele até tentou vesti-la. Mas depois a armadura pesou mais do que o gigante.
Ele falou, não posso vencer o gigante com isso. Eu acho essa fala reveladora. Eu leio essa frase da seguinte forma: se com isso fosse possível vencer o gigante, Saul, você já tinha vencido. Se essa armadura resolvesse o problema, você não estava com o problema, você já tinha vencido. A armadura não serviu para Saul, se não serviu para ele, não vai servir para ninguém. Qualquer pessoa que vestisse aquela armadura, ou seja, qualquer pessoa que tentasse enfrentar o gigante com o mesmo ponto de vista, só ia mudar o nome do perdedor. O gigante continuaria sendo o vencedor. Tinha que mudar a atitude, tinha que mudar o interior, tinha que mudar a maneira de ver a batalha, tinha que mudar a motivação do confronto. Gigante contra o povo de Deus, desde que o homem pecou e se tornou escravo do pecado, e o inimigo, como não pode atingir Deus, ele quer atingir os de Deus, para depois vê-los vencidos, jogados na rua, em qualquer lugar, e mostrar para Deus, olha lá os seus queridos, seus exércitos. Desde que o homem caiu, gigantes nunca mais desapareceram da terra. Eles sempre existirão. E eles vão atravessar o meu e o seu caminho. E isso vai dar medo. E se por um momento você não se sentir amado de Deus, protegido de Deus, se você não se sentir comprometido com Deus, se você perder de vista que Deus, quando fez o homem, a imagem e a semelhança dele, Deus teve pelo homem um amor que nós não vamos conseguir nunca descrever, e Deus nunca deixou de amar, foi o homem que se distanciou de Deus, e Deus nunca se distanciou do homem. E quando Deus vê um homem num estado de miséria, encurralado, perdendo, sofrendo, humilhado, chorando, isso também atinge o coração de Deus. Deus não tem isso para os seus. Isso não faz parte do plano de Deus. Faz parte do plano do mal. Ver um querido de Deus, uma pessoa que tem o seu nome escrito no livro da vida, encurralado, e o gigante todos os dias falando na sua vida, eu quero que você me sirva. Vamos duelar. Vamos guerrear, vamos pelejar, vamos lutar. E vamos ver quem é que vai vencer, você ou eu. Se a batalha for nossa, se a batalha for pessoal, se você trazer ela para a sua motivação interior, se você confiar em você como homem, do jeito que Saul confiava nele. Saul foi um homem que se preocupou em treinar um exército, ele confiava muito no seu exército, confiava muito nas suas tropas, provocou muitos inimigos e provocou guerras que ele não podia vencer. Ele era muito autoconfiante. E agora estava ele lá humilhado e encurralado, tremendo de medo. Davi não era tão forte como Saul. Davi não era tão guerreiro quanto Saul. Mas Davi tinha uma motivação totalmente diferente. Ele não se sentiu afrontado pessoalmente. Quantas vezes você esbraveja, você grita, você briga, porque você viu os seus muros caírem, o seu nome ruir, a sua glória ser atingida. Você viu, às vezes, o seu trono desmoronar. Quantas vezes o seu ego foi arranhado. Mas em nenhum momento da batalha, você pensou, eu sou um servo de Deus, Deus está chorando com isso. Quantas vezes nós trazemos a batalha para o lado pessoal, mas temos uma motivação errada. Guerreamos como heróis, guerreamos como os valentes, mas guerreamos uma guerra nossa. E você vence um inimigo, e aparece outro mais forte, e você vence um, aparece outro mais forte. Tire essa guerra do campo pessoal. Leve ela para onde ela se originou, no campo espiritual. Nosso inimigo já existia antes de nós nascermos. Quando Deus criou Adão, o inimigo já existia. Nosso inimigo não é problema nosso, nosso inimigo é problema de Deus. Você já reparou que na Bíblia toda, Deus não se preocupa muito em falar do inimigo? O grande problema de Israel é que ele sonhava com a terra prometida, ele amava a terra prometida, ele acreditou na mensagem da terra prometida, mas quando chegou na terra prometida tinha uma coisa que Deus nunca tinha falado, lá estava cheio de inimigo. Aí os espias voltou e falou, não podemos possuir a terra, tem uma coisa que Deus não contou para a gente, está cheio de gigantes armados na terra. Deus só falou que a terra é boa, que ela mana leite e mel, que lá nós vamos prosperar, que lá nós vamos educar os nossos filhos, que lá nós vamos construir igreja, nós vamos adorar. Ele se esqueceu de falar o mais importante, a terra está infestada de inimigo cruel. Por que Deus não falou? Porque o inimigo não é problema nosso, o inimigo é problema de Deus. Se o inimigo for problema nosso, nós estamos arruinados, nós não podemos vencê-los.
Problema do inimigo é problema de Deus. O nosso problema é adorar e servir o Senhor como igreja, porque onde a igreja for, as portas do inferno têm que abrir. O inimigo só pode atuar onde a igreja não passa. O inimigo só pode atuar onde Deus não atua. O inimigo só pode fazer o que tem que fazer onde Deus não está fazendo nada. Porque no lugar em que Deus está operando, ele não pode operar. No lugar que Deus está falando, ele não pode falar. No lugar que Deus está libertando, ele não pode prender. No lugar que Deus está salvando, ele não pode matar. Onde Deus faz, as portas do inferno não prevalecem. Qualquer tipo de batalha, se nós trouxermos ela para o campo pessoal, olha, se nós juntarmos todos nós aqui com a nossa força de vontade, com a nossa mente positiva, com o nosso poder aquisitivo, para enfrentar o mais fraco dos demônios, nós vamos perder. Não traga a coisa para o lado pessoal, porque o menor deles lá do reino das trevas é maior do que todos nós juntos. Sabe por quê? Porque ele não é humano. O seu poder é sobre-humano, a sua sabedoria é sobre-humana, ele é sobrenatural, é uma guerra desigual. Por isso, os que vieram antes de Davi disseram, não podemos vencer, é uma força desigual. Davi, quando olhou o gigante do ponto de vista de Deus, ele falou, não posso perder. É Deus que está comigo na batalha, não tem como perder, do Senhor é a batalha, Ele não conhece derrota. Não existe a menor possibilidade de perder quando Deus está na batalha conosco. Leve a batalha para o lado de onde ela se originou, é sempre no campo espiritual. Porque no campo físico, guerrear com forças demoníacas não tem como vencer. Mas na área espiritual, aí não tem como perder. Os que estavam antes de Davi, olhavam para o gigante e diziam assim, é muito grande, não posso vencer. Davi olhou para ele e falou, é muito grande, não posso errar. Não tem como errar. É o nome de Deus que estava sendo afrontado. Então ele falou para Saul, não posso guerrear com essa armadura, com essa mentalidade mundana, com essa mentalidade humana, com esse jeito humano de guerrear, não tem como vencer, não posso vencer. Se fosse possível, Saul já tinha vencido. Tinha muita gente melhor do que Davi lá. Mas ele mudou a atitude. Ele não estava em nenhum momento subestimando o adversário. Do mesmo jeito que eu acabei de falar. O menor dos demônios pode ser maior do que todos nós juntos. Não vamos subestimar o adversário. Ele existe, ele é real, ele é sanguinário, ele é cruel, ele tem poder. Ninguém está aqui subestimando o adversário. Nós estamos simplesmente superestimando o nosso Deus. Não estamos desvalorizando o nosso inimigo. Ele é problema de Deus. Não sei nada dele, só o que Deus diz. Ele já existia antes do homem. O que eu estou fazendo é o que Davi fez, foi valorizar o seu Deus. Ele sabia que Deus era um Deus grande, mesmo com pequenos recursos. Ele falou, eu matei um urso. Pode um Davizinho matar um urso? Ele disse, eu matei um leão. Ele falou, o Espírito do Senhor se apoderou de mim. E eu matei um leão. Se não fosse o Espírito do Senhor, não tem como matar um leão na mão grande. Não tem como matar um urso. É como dizer para você, quantas guerras você já sobreviveu? O Senhor já foi com você até aqui. Quantas vitórias o Senhor já te deu? Você é um sobrevivente, você é um herói. O Senhor te deu vitória até aqui. Então, se o Senhor já foi com você até aqui, Ele nunca te abandonou. Se você não abandoná-lo, essa guerra será sua e de Deus e sua, enquanto você viver. Durante toda a nossa existência. O medo é crescente, os gigantes vão mudando de forma, eles vão tomando outras formas, mas eles continuam assustadores. O problema da segurança é um gigante, o problema da educação é um gigante, o problema do emprego é um gigante, o problema da enfermidade é um gigante, o problema da droga é um gigante. E são gigantes reais, a batalha se torna pessoal, e muitas vezes o inimigo faz ouvir a sua voz durante o dia e mais de uma vez no dia. É a hora do gigante. A batalha é pessoal. Agora, ou você enfrenta e vence. Perfeito amor vence todo medo. Não tem como aniquilá-lo, mas tem como vencê-lo. Perfeito amor lança fora todo medo. E aquele que teme não é edificado no amor, diz o texto. Davi continua na sua fé.
E ele não fica subestimando o gigante, mas ele começa a valorizar a Deus. Ele sabia que Deus é um Deus grande, mesmo com pequenos recursos. Talvez você se sinta a pessoa menor para Deus usar para vencer a sua batalha. Leve ela para o ponto de vista de Deus. Se Deus vai guerrear, o que Deus precisa? Ele falou para Moisés: Moisés, eu quero tirar o povo do Egito. O que você tem na sua mão? Ele falou: uma vara. Ele falou: tá bom, basta. Olha, tem como vencer Faraó e seu exército treinado com uma vara? Não. Sansão tinha ao seu dispor uma queixada de jumento. E ele venceu 1000 soldados. Jesus alimentou uma multidão com um jovem que ofereceu 5 pães e 2 peixes. Davi venceu o gigante com uma funda e 5 pedrinhas. Elias sozinho matou 450 profetas de Baal. Gideão conquistou a maior vitória militar da história da humanidade. Com 300 ele venceu um exército numerosíssimo, com botijas de barro e tochas nas suas mãos. Um feito militar jamais repetido ou superado na história da humanidade. Um exército de 300 armado de tochas, de botijas e tochas. E assim nós podemos desfilar muitas vezes em que Deus aparece diante de um gigante enorme. Se Deus entrou na batalha, não tem mais ninguém pequeno. Ele é Deus grande mesmo com pequenos recursos. O centurião de Cafarnaum falou isso para Jesus. Jesus gostou. Ele falou: Senhor, fala só uma palavra. Não tem nada menor do que isso. Fala uma palavra só e a hora que o Senhor falar, o meu criado vai sarar. Jesus falou: olha, nem em Israel eu encontrei tanta fé. Porque se Deus é grande, então qualquer recurso para ele está bom. Se o problema é de Deus, é do ponto de vista de Deus, então até comigo ele vence, até com você. Não precisamos ser bom. Bom é Ele. Ele é Deus, Ele não conhece derrota e dele é a batalha. Ele é o Deus dos exércitos, é chamado exército do Deus vivo. Não é um Deus imaginado, não é um Deus teorizado, não é um Deus apenas crido. Ele é um Deus crido, mas Ele é real, é um Deus vivo. Uma palavra de Deus e a vitória é certa. O que nós precisamos entender é qual guerra nós queremos guerrear. Com quem nós estamos guerreando? Ele falou para o gigante: tu vens a mim com lança, com espada, você vem a mim no seu próprio nome, confiante no seu ego. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus vivo. Se você me vencer, você venceu o Deus vivo. E se você perder, você perdeu para um soldado do Deus vivo. Mudou completamente o panorama da batalha. O gigante ficou pequeno e Davi, que era pequeno, ficou grande. E ele falou: hoje mesmo o Senhor me dará a tua cabeça. Não tenho que esperar, é hoje mesmo. E ele disse: e saberás que o Senhor salva e que do Senhor é a batalha. Eu quero encerrar frisando esta última fala de Davi. Ele falou: você precisa saber que do Senhor é a batalha. Eu vou repetir. Você precisa saber que do Senhor é a batalha. Se você tirar a batalha da mão do Senhor e trazer para a sua mão, a possibilidade de você perder é muito grande. Antes de Deus criar os nossos pais no Éden, a guerra já era dele. O homem perdeu e viveria para sempre como escravo do inimigo. Deus não aceitou a derrota do homem porque ele foi enganado e veio no seu resgate. E trouxe a batalha para suas mãos novamente. Agora, quando você entra no exército do Deus vivo, tem o exército do mal. Tem o império do medo. Se você deixar a batalha nas suas mãos, a possibilidade de você perder é muito grande. Mas se você trazer a batalha para as mãos de Deus, entender Deus e você, eu e Deus, cada vez que Deus é glorificado, eu fico feliz com isso. Cada vez que Deus é humilhado, isso me entristece. Cada vez que eu venço, Deus vence. Cada vez que eu perco, Deus perde. Porque nós estamos juntos nesse negócio. Se Deus não tivesse compromisso com o homem, Ele não estaria atuando na terra, Ele estaria no céu cuidando das criaturas celestiais.
Mas porque Deus tem compromisso na terra, ele falou, eu estou convosco. Se Deus está conosco, o problema é dele, a batalha é dele. Por onde nós andarmos, Deus estará guerreando as nossas guerras. Se você não tirar ela das mãos de Deus para a sua mão, você e Deus muda completamente o panorama da batalha. Ele falou, você pode vir a mim no nome de quem você quiser. Cada gigante tem seu nome, cada gigante tem o seu motivo de às vezes causar medo na tua vida. Não importa de onde ele vem e qual é o seu nome. Ele falou, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo. Seja qual for o gigante que você tiver que enfrentar, enfrenta nesse nome, leva a batalha para o campo espiritual, porque aí a batalha é de Deus. E Deus entrando na sua batalha, o mundo tem que saber que do Senhor é a batalha e que do Senhor vem o livramento. Quando você vencer a sua guerra, você vai poder dizer, o Senhor venceu mais uma em mim. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Deus, nós estamos na tua presença em nome de Jesus. E tu sabes, ó Deus, dos nossos medos. Quantas vezes ele nos rouba o sono. Quantas vezes ele nos paralisa. Quantas vezes ele nos amordaça. Quantas vezes ele gera ansiedade, depressão, pânico, fobias mil. Mas hoje, ó Deus, nós estamos aqui na tua presença. E a tua palavra que não volta vazia diz, o perfeito amor lança fora todo medo. O medo veio a existir depois da queda, mas em Jesus o Senhor nos reconciliou contigo. Em Jesus o Senhor provou que nós ainda somos amados, Deus. Em Jesus o Senhor deixou claro para o mundo que o Senhor nunca desistiu de amar o homem. Que o Senhor veio ao seu encontro, no seu resgate, para morrer por ele, para levá-lo de volta ao céu. E este amor, ó Deus, tem poder para libertar, para mandar embora todo medo. E eu quero te pedir, ó Deus, que isso esteja acontecendo na vida de todos que estão aqui neste momento, ouvindo a tua palavra. Que toda armadilha, que toda cilada, que todo plano do inferno, que todo plano, Senhor, armado com a sabedoria infernal, eles sejam hoje, ó Deus, desmoronados pelo poder do teu Espírito Santo. Que todo tipo de medo, que todo tipo de ansiedade, que todo tipo de fobia, que todo tipo de morte interior, elas sejam aniquiladas hoje pelo poder do perfeito amor de Deus em Cristo Jesus, que nos faz sentir amados, amparados e protegidos e com o Senhor na nossa batalha. Deus entra na nossa guerra, entra, ó Deus, na nossa causa, entra, ó Deus, no nosso destino, entra, ó Deus, na nossa vida, porque ela não é vida sem o Senhor. Nós não podemos vivê-la distante de Ti, ó Pai. Por isso nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Olha para a batalha pessoal de cada um aqui, ó Pai. E traga a vitória que vem do Senhor. E o teu nome, ó Deus, será glorificado na vida de cada um. Onde a vitória acontecer, o Senhor será lembrado. Onde a vitória ocorrer, o seu nome será glorificado. Para sempre, ó Deus, na nossa vida. Porque a nossa vitória vem do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus.